bailarinos e minhas bailarinas, tudo bom com vocês? O tema do vídeo de hoje é o que eu não devo fazer em uma aula de balé. Hoje eu vim relembrar com vocês alguns errinhos que a gente sempre comete em uma aula de balé. Mesmo não querendo, a gente dá um vacilo ali ou outro. Vim compartilhar com vocês errinhos que eu cometo, que vocês cometem, e eu espero que depois desse vídeo nós tomamos uma atitude pra tentar não vacilar tanto quanto a gente vacila em uma aula. Então bora lá saber quais são, bora lá o vídeo. O primeiro erro que a gente sempre comete, eu principalmente, que é conversar durante as aulas. Isso é uma coisa que a gente tem que parar de fazer, porque sempre quando a gente conversa, a gente tira o centro da atenção, tanto nosso, tanto de quem tá conversando e quem tá na aula prestando atenção e acaba ouvindo a nossa conversa. O professor ou a professora sempre chama atenção, tanto nas aulas de dança quanto nas aulas de escola, com as conversas excessivas fora do tempo, né? Então, o primeiro errinho que a gente sempre comete é conversar durante as aulas. O segundo erro, que eu não cometo muito, mas eu sei que tem muitas meninas que sim, que é usar roupas sujas ou rasgadas. Meia calça é um problema sério, né, gente? Eu que tenho unha grande, com meia calça rasga o tempo todo, enfim, eu sou sempre trocando. Mas quando rasga, eu não costumo muito ir para as aulas com a meia rasgada, tanto que eu vou vestida em casa, então ir com a meia rasgada na rua eu acho feio. Mas eu sei que tem bailarinas que cometem esse errinho, então vamos tentar evitar esse errinho, porque sinceramente é feio para uma bailarina tá com a roupa suja, com a meia calça rasgada, colã e tudo mais. Então é sempre bom a gente estar sempre em ordem com o nosso uniforme e tudo mais. Então, o terceiro erro é usar relógios, brincos, pulseiras e cordões nas aulas de balé. Brinco, sinceramente, eu uso aqueles brincos bem pequenininhos que não atrapalham muito, mas o certo é não usar nada. Pulseira, relógio, cordão, isso sempre atrapalha nas aulas, tanto quando você for fazer alguma coisa de centro e tudo mais, isso atrapalha muito. E é muito perigoso, que pode acontecer alguma coisa de você puxar o cordão e se machucar, puxar o brinco da orelha, enfim. É muito ruim você estar com isso durante as aulas, então se você costuma usar relógio, brinco, pulseira, cordão, essas coisas, é sempre bom tirar as bijuterias pra não ocorrer o erro de você ser chamado a atenção ou de você se machucar durante as aulas. O próximo erro é tirar fotos sem permissão. Eu adoro tirar foto nas aulas de balé, e se você é igual a mim, eu aconselho vocês tirarem na hora de terminar a aula, no finalzinho, quando já tá todo mundo lá morto no chão. É a hora certa pra você tirar suas fotos. Ou então você pedir permissão ao seu professor pra tirar alguma determinada foto. Tirar foto durante a aula, parar, não vamos tirar uma foto, gente, por favor, né? Isso é falta de respeito com o professor e isso é uma falta de educação, então a gente tem que sempre respeitar o professor e sempre que a gente quiser fazer alguma coisa, pedir a permissão dele. O próximo erro é sentar ou se pendurar nas barras. Sempre quando estamos fazendo exercício de barra, vamos cá entre nós que a gente sempre senta ou dá uma encostadinha assim na barra. Eu sempre faço isso e a gente tem que parar, porque isso é também uma coisa feia durante as aulas, manter a postura, então eu recomendo não sentar nas barras ou se pendurar. Se pendurar, eu acho que a gente nem tem mais idade pra isso. Dar aquela encostadinha básica, a gente tem que parar com isso e sempre tentar manter a postura durante as aulas. O sexto erro é se alongar de maneira errada. Gente, isso é uma coisa muito séria, que você pode distender o seu músculo se você fazer errado, dar algum problema no seu músculo, no seu corpo, se você se alongar de maneira errada. Fazer saltos, espacar, abertura, grand jeté, várias coisas que você pode fazer que pode te prejudicar, pode prejudicar o seu corpo durante uma aula. Então é muito importante você fazer os alongamentos de maneira correta, na ordem que tem que ser, do jeito que você já está acostumado a fazer. Então abrir a perna, se alongar, botar a perna na parede, borboleta, enfim, o jeito que você se alonga, mas de maneira certa, pra você não distender o músculo. Sempre tem aquela amiga que fala: ah, você sabe fazer abertura, você sabe fazer espacar? Faz aí pra mim ver. Tipo, num dia que você não teve balé, num dia que você não tá alongada, tipo, do nada, você tava com a sua amiga, ela pediu pra você fazer e você vai fazer uma abertura. Isso é muito sério, porque pode te prejudicar. Então é muito importante você fazer os alongamentos certos antes de você fazer algo que exerce abertura ou tudo mais muito rápido, porque isso pode prejudicar o seu corpo e o seu músculo. Então é muito importante você estar se alongando de maneira correta. O próximo erro é falar ao telefone na sala de aula durante as aulas e mexer nas redes sociais. Gente, sério, na minha companhia, sempre quando toca um telefone, a gente tem a obrigação de não atender, porque é uma coisa feia, sabe? Você, não, meu telefone tá tocando, eu vou ali sair da aula rapidinho, sair do exercício, pra atender o telefone. Sério, gente, isso é muito feio. Nossa, é muita falta de educação. Então sempre que você for entrar na aula, logo que você for começar a fazer os exercícios, começar oficialmente a aula, porque sempre quando a gente chega, a gente conversa dentro do vestiário, se arrumando, trocando de roupa, mas quando começa oficialmente a aula, é muito importante você deixar o seu celular longe de você, no vestiário, silencioso ou vibrando, mas sem som, pra não atrapalhar e nunca atenda durante as aulas, porque isso é muito feio.
Comer na sala é um erro que também eu já vi várias pessoas cometendo, que é você chegar na sala de aula e tá comendo, coma antes ou depois, mas não durante a aula, não quando seu professor não permitir, porque você vai utilizar aquela sala pra você fazer os seus exercícios, pra você deitar no chão, se alongar. E não é legal tá com alguma sujeira ou com alguma coisa de comida no chão, porque isso é muito feio. Quando a gente chega, a sala tá bem limpinha, tudo organizado, então você não vai estragar todo o trabalho que tiveram pra limpar aquela sala. Ou você come antes de entrar na sala, antes de ir pro balé, ou você come depois que terminou a aula, você tá indo embora e tudo mais. Mascar balas e chicletes durante a aula também está incluso nesse erro. Eu não sou muito de ficar mascando chiclete na sala, mas bala de vez em quando sim. Estar mascando chiclete ou bala durante a aula é muito perigoso, porque você pode falar ou até mesmo fazer um exercício e ele entalar na sua garganta e acontecer alguma coisa, sério. Há a possibilidade disso acontecer, tá bom? E a gente não quer que isso aconteça, então evite mascar chicletes e balas durante a aula pra você não ser chamado a atenção e você não se prejudicar e atrapalhar as suas aulas. O próximo erro é usar sapatos sujos na rua. Eu não sei como é que é a academia da maioria de vocês, mas na minha, sempre quando nós vamos entrar na sala de aula, nós temos que tirar os nossos sapatos. Eu acho que isso acontece na maioria das salas de aulas, porque na minha companhia, logo que a gente já entra na sala, porque é dentro de um clube. Então a gente já entra direto na sala e quando a gente entra na sala de balé, vamos dizer assim, já é onde a gente dança e tudo mais. Quando a gente entra na academia, a gente já tá dentro da sala, vamos dizer assim. Espero que vocês tenham entendido. Então a gente sempre tira os sapatos antes de entrar pra dar mais higiene à sala e ser tudo mais organizado, deixar tudo limpinho, porque ali vai ser o nosso cantinho, onde nós vamos dançar, onde nós vamos deitar no chão, fazer aulas, exercícios. Então, se tiver alguma coisa suja, né, não é muito legal você tá se encostando em algo sujo. Outro erro que eu acho que é o mais comum, que nenhuma bailarina pode cometer, que é chegar atrasado nas aulas. Bailarina tem que ser muito pontual em tudo que ela for fazer. Então, chegar atrasada numa sala, chegar atrasada numa aula de balé, quando todo mundo já tá fazendo e você chega lá no meio de tudo, sinceramente é feio. Porque vai todo mundo para a aula pra te chamar a atenção, professor, e todo mundo vai tirar a concentração que tava na aula pra te olhar. Fora que é uma coisa feia, eu acho que você perde um momento da aula, você perde uma explicação, um exercício que eu poderia estar ajudando no seu desenvolvimento. Então é muito importante que você chegue sempre no horário certo, um pouquinho antes principalmente, pra você dar aquela... se preparar psicologicamente para as aulas de balé. Outro erro que tem a ver mais ou menos assim com esse, que é sair cedo das aulas. Claro que se você tiver um motivo importante para sair mais cedo da aula, você tem um médico ou aconteceu alguma coisa, tudo bem você sair, mas se você sair por conta própria durante a aula, sem dar explicação nenhuma pro professor, ou não ter motivo mesmo, sair por conta própria porque você quer, ou sair por algo que é menos importante do que só aula de balé, acho que nós mesmos devemos ter a consciência de que isso vai nos prejudicar e isso é uma coisa, tipo, sair da aula sem explicação pro professor, sabe? Ele que tá ali, é ele que comanda, é ele que tá te mandando no momento. Eu acho que quando você tá numa sala, num ambiente, com alguém superior a você, você deve sim explicação a ele, tanto seja professor, responsável e tudo mais, você deve explicação a ele. Tudo bem que não importa o fato que seja, você não quiser compartilhar com os bailarinos da sala, com os outros seus amigos de classe, mas é muito importante você dar satisfação pro professor, porque ele vai entender e vai te liberar caso aconteça alguma coisa ou caso você precise sair mais cedo. Outro errinho que eu vejo algumas meninas cometerem, que é usar figurinos na sala de aula. Gente, pra mim figurino é figurino, entendeu? Tipo, eu não uso ele mais pra nada. Se eu tiver que usar o figurino só uma vez em um espetáculo, eu vou usar ele só uma vez no espetáculo e guardar. Eu acho que figurino não é pra usar em carnaval, figurino não é pra sair pra ir pra festa fantasia, sinceramente, minha opinião. Eu não iria, porque eu acho que figurino é uma coisa cara, mas é uma coisa que faz parte da sua história na dança e não é uma coisa que, ah, tudo bem, eu paguei e quero usar em tudo que eu quiser. Tipo, não é mais ou menos isso. Porque, sério, é um figurino que você fez um momento ali, você dançou, foi uma história pra você, um momento na dança e você vai, tipo, ir pra uma festa, a fantasia e acontece alguma coisa e você estraga seu figurino. Alguém derruba refrigerante, cai comida, gordura e isso não é legal, isso estraga totalmente figurino. E figurino não é uma coisa que você tem que lavar com frequência. Eu acho que figurino não se lava, principalmente, porque você só usa algumas vezes. Eu acho que é tudo muito detalhado, com várias peças, com vários enfeites. Então, se você lava, há a possibilidade de estragar. Evitem usar figurinos para sair em festas ou utilizar alguma parte do figurino, seja enfeites de cabelo ou seja alguma parte do corpo em si na sala de aula, porque o professor sinceramente não gosta de ver isso. Eu acho que você tem os seus
uniformes para cada coisa. Pro espetáculo, figurino, para as aulas são os uniformes de aula. Então é muito feio você usar alguma coisa que você usou em algum espetáculo na sala de aula, ficar de cabelo solto ou de rabo de cavalo durante uma aula de balé. Nós bailarinas sabemos que é muito importante nós estarmos todas certinhas durante uma aula de balé, então é muito importante que você esteja com o seu coque muito bem feito, o uniforme todo certinho. Então tá de rabo de cavalo e cabelo solto atrapalha totalmente. Então usem sempre coque pra não te atrapalhar durante as aulas e ficar uma coisa mais bonita, mais clássica, mais certinha. E o último erro cometido por nós bailarinos é ficar olhando para o espelho ou para o chão quando estamos fazendo algum exercício. Quando a gente olha pro espelho, a gente não consegue se concentrar, a gente fica olhando ver se a gente tá fazendo certo. Eu sou muito assim, sério. Se eu estiver fazendo alguma coisa em frente ao espelho, eu não vou parar de olhar pra ele pra ver se eu tô fazendo certo, pra ver se é assim. E é muito importante a gente sempre estar olhando pra frente pra ter mais foco, mais equilíbrio, tá mais concentrado. Então vamos parar de olhar pro chão, pro espelho, porque isso atrapalha demais. E eu tenho essa mania e eu tenho que melhorar totalmente isso, porque é feio e é ruim pra mim, pro meu progresso no balé, então eu tenho que parar com isso. Quanto mais a gente evolui, é um progresso maior e é melhor pra gente. Então se você comete algum desses errinhos, como eu, vamos tentar melhorar sempre nesse ano de 2016, sempre estar atenta pra não vacilar tanto assim nas aulas. Então se você gostou desse vídeo e se identificou comigo, é só clicar em gostei aqui embaixo que vai me ajudar muito. Se você é novo aqui no canal, está chegando pela primeira vez, se inscreve aqui embaixo pra vocês estarem acompanhando os meus próximos vídeos. Comentem aqui embaixo se vocês também já cometeram esse erro e se vocês pretendem melhorar isso nesse ano de 2016. E comentem aqui embaixo também sugestões de vídeos pra mim estar fazendo pra vocês. Fiquem ligadinhos aqui no canal que terá a segunda parte desse vídeo. O primeiro tema foi o que não se deve fazer durante uma aula de balé. E é claro que vai ter o que se deve fazer durante uma aula de balé, que vai sair em breve aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado. E agora vamos aos beijos rapidinhos que as meninas sempre me pedem. A Jamília Araújo e a Stephanie Stiborski. Eu acho que é assim que se pronuncia, desculpa se estiver errado. Um beijo, minhas lindas. A Laís Roberta, a Camila Avelino e a Tainá Amaral. Beijo. A Luísa Natália Santos, Rafaela Fernandes e Miga Adelha. Um beijo, minhas princesas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Fiquem ligadinhos na segunda parte. Tchau!